Olá, o meu nome é Carlos e estás a assistir ao canal People Made. No vídeo que hoje tenho preparado para ti vamos falar acerca do que é um processo de recrutamento, compreender quais as suas fases e que elementos é que constituem essas mesmas fases. Eu considero ser de grande importância que tu compreendas todos estes elementos porque é importante que estejas no teu melhor em cada um destes elementos e percebas como é que eles contribuem para a decisão de te contratar. Em primeiro lugar, gostava de te perguntar se já uma vez pensaste o que é um processo de recrutamento. Bem, o recrutamento pode ser comparado a um namoro e é, digamos que um momento no qual uma empresa e um candidato se conhecem melhor através de uma sequência de contactos, que podem ser entrevistas ou provas, de modo a determinar se existe uma base para assumir um compromisso no futuro. E como em todos os relacionamentos, ambas as partes têm que estar de acordo, neste caso não é exceção. Portanto, em vez de estares demasiado tenso quando vais para um processo de recrutamento, aparece antes mais relaxado, mais confiante, porque tu também deves ter algumas questões para colocar à empresa relativamente àquela função e àquele recrutamento e no final também tu tens uma palavra a dizer. Passando agora para a estrutura de um processo de recrutamento, um processo de recrutamento por norma é constituído por duas grandes fases. Uma fase eliminatória e uma fase de seleção. Na fase eliminatória, o objetivo é eliminar os candidatos que não têm o perfil pretendido pela empresa. E esta fase normalmente assenta em três grandes elementos para tomar a sua decisão. Assenta, em primeiro lugar, numa carta de apresentação feita pelo candidato, em segundo lugar, pelo um CV do candidato e, em terceiro lugar, por testes que podem ser testes de personalidade, de aptidão ou até testes psicotécnicos. Começando por falar acerca da carta de apresentação, o objetivo desta carta é, por um lado, fazer com que o teu CV seja lido e, em segundo lugar, arranjar-te uma entrevista. Como é que tu vais conseguir isto? Bem, eu explico. Em primeiro lugar, e como diz o nome, vais começar por te apresentar. Em segundo lugar, deves transmitir como é que vais ajudar a empresa quando estiveres naquela função. E em terceiro lugar, deves também demonstrar a tua disponibilidade para uma entrevista e mostrar como estás interessado em agendar uma entrevista com o recrutador. Depois o segundo elemento é o CV. E o CV é, por excelência, o documento mais importante quando toca a eliminar candidatos. Em relação a esta fase de eliminação, é muito importante que saibas que o recrutador, por norma, na sua primeira leitura de um CV, não leva mais do que 1 minuto a lê-lo. E depois desta leitura, o recrutador muitas vezes decide se chama o candidato para a entrevista ou se o elimina na hora. Portanto, é bastante importante que tu prepares um CV que seja o mais breve e relevante possível para o recrutador, de modo a que no final consigas passar para a etapa da entrevista. Para que compreendas um pouco melhor a posição do recrutador, imagina a seguinte situação. Imagina que tu estás à procura de livros de história e tens menos que 1 minuto para decidir entre duas caixas. A primeira caixa é uma caixa que tem menos livros, mas que quase todos são de história. E a segunda caixa é uma caixa que tem muitos mais livros, mas que entre os livros que lá estão, existem alguns de história. Se tivesses menos que 1 minuto, que caixa é que escolherias? E é precisamente nestas circunstâncias que o recrutador se encontra. Portanto, a minha recomendação para ti é que, em vez de distrair o recrutador com factos e com experiências que não têm assim tanto a ver com aquela função, coloque antes em evidência aquelas experiências e aqueles factos que têm mais a ver com aquela função, de modo a que o recrutador perceba que tu tens o perfil indicado para a função que ele está a contratar. O terceiro elemento da fase eliminatória são os testes. Estes testes podem ser testes de personalidade, podem ser testes de aptidão ou testes psicotécnicos. Falando um pouco nos testes de personalidade, o objetivo é complementar o teu perfil e perceber como é que tu reages em relação a certas situações e quais é que são as tuas preferências e as tuas escolhas. Se tu queres estar melhor neste teste, então eu aconselho-te a seguir o primeiro princípio da busca de emprego, que é seres o mais focalizado possível e escolheres o emprego e as vagas de emprego às quais concorres de acordo com a tua personalidade e com aquilo que mais te identificas. Por outro lado, depois podemos ter os testes de aptidão. O objetivo destes testes é determinar a tua proeficiência em certas operações. Se tu queres pontuar melhor nestes testes, então eu aconselho-te a praticar essas operações que estão relacionadas com a função para a qual te estás a candidatar, de modo a que demonstres uma melhor competência e uma maior facilidade em resolver certos problemas. Falando agora na fase de seleção, o objetivo desta fase, como o nome indica, é selecionar o candidato ou os candidatos mais aptos dentro do grupo de candidatos que restou após passarmos a fase eliminatória.
A fase de seleção normalmente é constituída por dois grandes elementos. O primeiro elemento são as entrevistas e o segundo elemento são as referências. Falando um pouco nas entrevistas, o objetivo de uma entrevista é selecionar o candidato e depois lançar uma proposta para o candidato. E por norma, uma entrevista tem na sua agenda alguns temas, entre os quais determinar quais foram as razões pelas quais tu fizeste o percurso profissional que apresentaste. Depois, uma entrevista tem também como objetivo determinar a tua motivação para aquela função. Uma entrevista tem também como objetivo determinar se tu sabes todas as condições daquela função e se sabes o que é esperado de ti naquela função. E por último, uma entrevista pode também colocar algumas questões em relação a certas situações para determinar como é que tu te comportas nesses contextos. Prepara bem todos estes temas, prepara bem as respostas a este tipo de questões, porque é de grande importância tu estares preparado para que demonstres que és o candidato indicado para aquela função. Por último, temos as referências. E uma referência nada mais é do que uma pessoa que já trabalhou contigo no passado. O objetivo do recrutador, ao pedir referências ou ao ter referências na sua posse, serve para pedir alguns esclarecimentos e para confirmar alguma informação que foi recolhida durante o processo de recrutamento. Em relação a isto, o que eu recomendo para que tu sejas mais bem sucedido com este elemento é que sejas tu a ceder entre 2 a 3 referências. Se puderes ceder mais, tudo bem, mas que cedas no mínimo 2 a 3 referências e que essas referências estejam alertadas que vão ser contactadas pelas empresas às quais tu estás a concorrer e, por outro lado, que sejam referências ou pessoas que sejam boas comunicadoras e te consigam vender bem ao recrutador. Bem, foram estas as duas grandes fases de um processo de recrutamento típico, a fase eliminatória e a fase de seleção, que depois têm subjacentes todos estes elementos. Eu espero que com este vídeo tu tenhas ficado com uma ideia mais clara do que é um processo de recrutamento e quais são os itens que o constituem. Se gostaste deste vídeo e queres assistir a mais vídeos que tenho preparados para ti, então subscreve este canal. Se tens alguns amigos também à procura de emprego e que possam vir a ganhar ao assistir a este canal, então partilha estes vídeos com eles. Eu terei todo o gosto em poder ajudá-los. Obrigado por assistires, um abraço e boa sorte.